Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer o convite 308 da nossa leitura. Nós vamos dar continuidade, né, nas cartas escritas pelo apóstolo, né, João, o apóstolo amado, né? Se nós olharmos o quadro tão conhecido, né, da Santa Ceia, nós vamos ver um dos apóstolos na Santa Ceia encostado com a cabeça, né, no peito de Jesus, né? Ele é atribuído então a João, que escreveu 5, né, livros da Bíblia, né? A Bíblia ela é composta de 66 livros, dentre eles 5 é atribuído a João. João escreve então o Evangelho, que vai retratar Jesus como divino, né, como Jesus sendo Deus. Primeira, segunda e terceira, né, de João, que são três, né, pequenos livros, sendo que primeiro João vai até 5 capítulos e depois só tem um capítulo cada uma delas. E o grande livro, né, de grande esperança, retratando tudo o que estava acontecendo na época. Isso aqui a gente está falando que é o Apocalipse, né, a gente está falando ali no final do primeiro século, aí por volta quase do ano 100 na era cristã, né? DC, né? Depois de Cristo. Bom, então, se você está aqui e perdeu algum dia de leitura, inclusive o dia da leitura anterior, você pode ficar comigo até o final e você vai ter então acesso aos outros dias, né? Da leitura, porque hoje é o dia 308 da nossa leitura, então são 308 convites que eu vim estendendo e fazendo para você, e que Deus te abençoe como tem abençoado nessa leitura diária. Então vamos ler hoje o capítulo 5 de 1 João e vamos ler então a segunda e a terceira carta, onde cada uma delas é muito curta, que só tem um capítulo cada um. Então temos 3 capítulos para ler no dia 308. Aliás, recomendo, né, ler e reler, meditar na palavra do Senhor. Foi assim incrível o último dia, né, o dia 307 da leitura, que vai estar num card aqui no final. Capítulo 5 ele vai trazer, né, dando continuidade, ele vai falar sobre a gente crer, né, que é a essência, né, crer, e a gente vai ver o que João fala a respeito. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, né, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele, né? Então a gente viu muito ele falando, né, nesses primeiros capítulos, provavelmente nos capítulos anteriores, sobre o amor ao próximo, o amor, né, dos filhos dele. Lembre-se, todos são filhos de Deus, né? Em algum momento, né, o homem, né, ele peca, né, ele continua vivendo no pecado, né, ele desgarra, né? Porque se você pegar uma criança ela é pura no seu nascimento. Porém, ela nasce num lugar pecaminoso, né? Ela vai se ambientalizando e vivendo, tendo influências, né, de um mundo pecaminoso. E acaba crescendo e se contaminando por conta disso, né? Não que ela herda, mas ela acaba assumindo esse papel de pecador, porque todos pecaram. E aí a gente está desinstituído da glória, né? Então a nossa morte é por conta, né, do pecado que há em nós. Mas esse pecado, ele foi o quê? Ele foi rendido, né? Foi redimido, na verdade, por Jesus. Mas ele está dizendo que a essência de Deus, né? Deus é amor, a gente viu no último dia de leitura, e se a gente está com Deus, a gente é um filho, né? Retorna-se a um filho, porque nós cremos em Cristo Jesus, e então nós nos enchemos, né? Nos arrependemos, nos enchemos, arrependemos dos nossos pecados, então a gente passa a quê? A se sentir um filho amado de novo, né? Na nossa verdadeira identidade, ou seja, nós nascemos para fazer o bem, nascemos para amar incondicionalmente as pessoas,
E essa é a proposta. Ele fala, se você contrapõe, né? Ele faz o contraposto, contrapõe aqui o peso. Então, se você fala que ama, se você ama Deus, você automaticamente, você ama também o seu irmão. E se isso não acontece, o amor de Deus não está em você. Então ele fala que, no versículo 2, sabemos que amamos os filhos de Deus, né, os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então, obviamente, né, quando a gente tem o amor verdadeiro do Pai dentro de nós, nós transbordamos esse amor ao outro. Da mesma forma que você consegue usar, né, todo o teu conhecimento na medida que você vai se relacionando com Deus e vai crendo nele e obedecendo a ele, você entendeu a razão pela qual você e eu, né, fomos redimidos pelo amor. Pelo amor e pela graça, não pela nossa força. Logo, você consegue compreender que o outro também precisa ser amado e precisa passar por um processo como você passou, né? E não você se sentir maioral do que ele e, inclusive, dar juízo a outra pessoa, né? Por conta que você agora é uma pessoa que é um filho de Deus que não peca, né? Então não tem essa relação. E ele vai, no versículo 3, vai falar: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Olha isso. Pois todo aquele que é nascido de Deus, que seria, né, a conversão, né, o batismo, né, não só o lavar do corpo, mas o lavar da consciência, vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o fundamento, né? É o fundamento. É a razão pela qual nós vivemos, né? Não é uma fé daquela que você precisa certificar e crer vendo. A fé é a convicção, é a razão pela qual a gente acredita por não ver, né? Então, é isso. Então, ele está falando que se a gente tem essa fé, então a gente vence, né, o mundo, porque Deus está conosco. Então, quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, a gente precisa acreditar nesse, né, que Jesus é o ungido, é o Filho de Deus. Jesus é divino, Jesus veio ao mundo. E ele fala, Jesus Cristo, né, o escolhido, o ungido, foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito, que é a verdade, confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E as 3 concordam entre si, porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor, obviamente, né? E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Olha isso, se as pessoas do mundo testemunham, né? Olha, eu testemunhei que eu fui lá e vi aquilo e tal. E fala, quanto mais, né? Você deveria acreditar no testemunho que Jesus é o Filho de Deus e que nós, né? Somos separados, né? Somos o Filho de Deus por conta, né? De 3 coisas, né? De 3 testemunhas: do Espírito, que é Deus, né? A água, que é a simbologia da morte, né? Da morte, o sepultamento, e a ressurreição é quando a gente mergulha na água, né? E a gente nasce de novo, né? Esse é o ato, a palavra batismo significa imersão. É esse ato do batismo e o sair disso, né? Essa é a testemunha e o sangue, por quê? É o sangue de Jesus, né? A morte e o sangue de Jesus vertido na cruz, que é o sacrifício. Já é o sacrifício que era dado, né, do cordeiro, do animal, que era aspergido no templo, no tabernáculo e depois no templo, né? Esse Deus que agora tabernaculou entre a gente, né? João vai falar isso lá no Evangelho,
né? Ele habitou, ele viveu, ele é o sacrifício vivo agora, né? E passa a ser esse sacrifício, o sangue dele, que testemunha que nós agora somos novas criaturas, né? Nós somos, quer dizer, saímos da criatura para nos tornarmos de volta filho de Deus, porque na nossa identidade original nós vamos inclusive voltar, né, para casa da onde a gente foi criado, né? Porque eu e você estamos aqui porque isso é um projeto de Deus, né? A vontade de Deus é de eu e você estar aqui por conta do amor dele, da plenitude dele. E se você e eu, né, fomos atingidos e reconhecidos, né, reconhecemos o amor e a graça dele, e nós vemos essas três testemunhas, nós então passamos a ser vencedores desse mundo como Jesus foi. E ele continua, porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que ainda tem mais valor, e Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está onde? Está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, a vida está em Cristo. Então, então João está aqui convidando todos nós a crermos em Jesus, né? E aí ele vai, então, fechar, né, concluir essa primeira, né, esse primeiro livro, essa primeira carta, vamos dizer assim, dizendo o quê? Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Olha aqui. Então, nós pedimos a Deus e Ele sempre vai ouvir em nome de Jesus, né, em concordância, né? Então, toda vez, né, irmãos, que nós falamos em nome de Jesus, não é uma vara mágica, né? Aí algumas pessoas até falam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, como se isso, inclusive grita, né? É como se Deus fosse surdo, enfim, e também é como se isso fosse uma magia. Então, eu decreto, eu ordeno que em nome de Jesus, aí, poxa, vai contrapõe tudo isso, porque a vontade, ela é de Deus, ela é divina. Então, toda vez que você ora e fala em nome de Jesus, não é como se fosse algo de uma mágica. Aí eu falo em nome de Jesus, acontece. Não. É em concordância. Então, eu falo, Deus, eu estou te pedindo tudo isso, a gente está orando, a gente está lendo, né? E que tudo que nós estamos fazendo, inclusive nos dias de hoje, né? Quando a gente ora, que isso esteja em concordância. O que o Senhor concorda no céu, né, liga aqui na terra e vice-versa, né, essa ligação, né, em nome de Cristo, porque Ele é o interlúdio, né, o intermédio, na verdade, né, entre o Pai e a gente, né, que haja essa concordância, como que Jesus concorde com isso. Então, será que as nossas orações, por mais que a gente realmente nem sabe muitas vezes orar, a palavra diz, né, que o Espírito intercede por nós, né, através, né, até inclusive nas nossas orações, que nós possamos ter, né, a concordância. Então, Jesus concorda? Senhor, em nome de Jesus, em teu nome, você concorda no que eu estou falando e eu estou pedindo? Né? Então é sobre isso, né? Sobre a vontade dele que permanece em nós. Uma vez que sabemos que ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que ele
nos dará o que pedimos. Olha que bom. Mas o que você está pedindo? Você está pedindo coisas que te afasta dele ou que te aproxima dele? Devemos sempre pensar, porque na grande parte a gente pede mal, né? Tiago vai falar isso, a gente pede por nossos próprios deleitos. E Deus, ele é tão bom com seus filhos que ele acaba nem respondendo não, porque ele sabe que aquilo é uma bomba, né, para nós mesmos. E ele fala: se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte, mas há pecados que levam à morte. E não digo que se dever orar por aqueles que cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Ó irmãos, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos o Deus verdadeiro. Então, o entendimento não é para você, para o seu intelecto, mas é para conhecer. Né? Eu entendo para conhecer a Deus e saber a verdade, né? O verdadeiro Deus, a verdadeira vontade dele. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, a comunhão só existe entre nós porque Jesus é o cerne. Né? Jesus é a cabeça do corpo de Cristo. Né? Ele é o cabeça, ele é o Cristo. Né? Ele é o ungido, ele é o escolhido de Deus. Então a comunhão existe por conta de Cristo. Sem Cristo, nós não temos comunhão, né, uns com os outros. Nós vivemos num clube. Então, será que muitas vezes nós vamos, né, nas reuniões, né, nas assembleias, que é a igreja, a eclesia, como um clube? Ou realmente a gente coloca Cristo, né, como o centro? Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Aí ele fala: filhinhos, afaste-se dos ídolos, né? Deixa eu abrir aqui. Afastem-se dos ídolos. E então ele termina, né, essa primeira carta dizendo isso, né? Segunda carta aos Joãos, capítulo 1, nós temos 13 versículos, e é bem curto. Ele fala assim, na segunda de João: eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e aos seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos que conhecem a verdade. Porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre, né? Jesus. É graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Estarão conosco os que vivemos na verdade e no amor, né? Então, ele faz essa saudação. E aí ele vai, então, falar sobre a verdade e sobre a permanência. Fique muito feliz por encontrar alguns de seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Então, que a felicidade possa haver em nós, né, que vivemos, né, em comum, em harmonia, né, de acordo com a verdade, né? Vivendo de acordo com a verdade, conforme o Pai ordenou. Agora, Senhora, peço-lhe que amemos uns aos outros. Não se trata de um novo mandamento. Nós o temos desde o princípio, ele está falando. Né? O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. Olha aqui. Né? O que então é o amor? O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou. Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Digo isto porque muitos enganadores têm ido pelo mundo afora, negando que Jesus Cristo veio em corpo humano. Quem age assim é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para não perder aquilo
que nos esforçamos, ou seja, há chance de nós perdermos, né? Todo a dedicação, todo esforço, né? Romanos fala que o sacrifício ele é vivo, racional e vivo. Então, nós, né, negamos a nossa vontade para poder fazer a vontade do Pai, né? Esse é o discípulo de Jesus, né? Jesus falou isso, né? Para ser meu discípulo, você negue a si. E isso é um esforço, né? Porque o mundo nos tenta, mas ele fala, cuidado para não perder isso, né? E ele continua aqui trazendo que tanto para conseguir, né? Que esforçamos tanto para conseguir. Ele fala, seja diligente, a fim de receber a recompensa completa, né? Seja perseverante, diligente, né? Sempre através da oração há uma vigilância, né? Vigie, ore, né? Esteja atento, olhe para si, né? Olhe para dentro de si, né? Vê se há diligência em tudo isso. E ele fala: quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Se alguém for em suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não convide a entrar em sua casa. Não lhe dê nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Então, né, não sejamos coniventes com aqueles que pregam coisas que não são palavras de Jesus, né? Isso é obra de maligno. E ele conclui aqui, nesses 2 versículos, dizendo: tenho muito mais para lhe dizer, mas não quero fazê-lo com papel e tinta, né? Pois espero visitá-lo em breve e conversar com vocês pessoalmente. Então a nossa alegria será completa. Saudações dos filhos de sua irmã escolhida, né? Então olha que interessante, né? Ele está escrevendo essa carta e ele tem a ansiedade, né? Ele não falou, eu não vou mais escrever, por isso que é bem curtinha, né? Eu quero ir pessoalmente, né? Então é como se falasse, né? Eu falei bem pouco aqui no WhatsApp, eu vi aqui essa mensagem bem pouco, mas o interessante é estarmos em comunhão juntos, né? Ou seja, não há melhor comunhão, né? A palavra comunhão é estar junto de fato, né? Eu sei que a internet vem para nos ajudar nesse sentido, e principalmente quando a gente teve aí a pandemia, que nos afastou bastante, e graças a essa ferramenta a gente se manteve, né, com essa comunicação aqui, que até hoje permanece, né? A gente consegue usá-la para poder estudar, ver bastante conhecimento, ensinamento, né? Inclusive agora estava estudando através da internet, irmãos espalhados em vários lugares, né, do país, inclusive do mundo, mas ainda assim, né, João está falando, eu vou aí porque eu não quero mais escrever, né, e eu fico alegre, né, minha alegria é completa quando nós estamos juntos. Aí ele vai escrever também uma outra bem curtinha, né, com 15 versículos, né, a terceira de João. E ele começando com uma saudação, ele fala, eu presbítero escrevo quem? A Gaio, né? Então ele está escrevendo aqui, ele direciona. Aqui ele fala, escrevo a senhora escolhida, né? Aqui ele já direciona quem é o nome da pessoa. Ele escreve a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem, fisicamente tão sadio quanto forte em espírito, né? Ou seja, não só esteja bem fisicamente, mas, né, que você esteja também forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade, né? Então ele ficou muito feliz quando ele soube notícias da fidelidade de Gaio e de como você vive de acordo com a verdade, né? Então aqui um elogio, é bom a gente elogiar e honrar, né? A irmãos falam, nossa, como vejo que você, né, está, né, de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria em saber que meus filhos têm seguido a verdade, né? É realmente um gozo, é uma alegria muito grande quando a gente vê, né, irmãos, né, seguindo
a Cristo, seguindo a verdade, lendo a Bíblia, né, vindo aqui, eu me sinto muito alegre, irmãos, né? Eu fico muito feliz em saber que as pessoas estão acompanhando a leitura, que estão se desenvolvendo, irmãos que ouvem a palavra e que até elogia, né, a gente. Obviamente que não é para a gente ensoberbecer com isso, mas nos fazer olharmos para os irmãos e falar: nossa, que grande alegria é saber, né, de tudo isso, de que juntos, né, nós estamos caminhando. E aí ele vai continuar no versículo 5, né, dando esse incentivo a Gaio. Ele fala: amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheçam, né? Então, mesmo a gente não conhecendo uns aos outros, né, às vezes aqui a gente tem o cerne da razão, né, principal, que é Jesus, né? É, eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa, né? E olha como ele começou lá na primeira carta, né? E ele fala sobre amor, né? Sobre amor ao próximo, e então aqui ele termina, né, a terceira carta, antes de Apocalipse, elogiando quem? Como o Gaio, né, está se comportando, né? E isso serve de exemplo, né, para nós também, como é a ação, porque ele fala também isso para a gente, né? Ele adverte, não adianta só falar com a boca, com palavras, mas com atitude, né? E ele diz assim, peço que continue, né? Eles falaram à igreja daqui a respeito da sua amizade afetuosa, peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, né? Ou seja, ser generoso, né? Você suprir as necessidades. E essas necessidades vai muito além, né, da física, material, né? Não, ele fala, pois viajam, né, a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de não nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, né, ele está fazendo um contraponto aqui, se recusa a receber nós, né, enquanto né, que Gaio está fazendo, ele já está aqui citando, né, que esse Diótrefes não está fazendo da mesma forma, né, não está sendo ser um homem de boa recepção, né. Irmãos, como é importante nós sermos pessoas que recepcionam bem uns aos outros, vê a necessidade de uns aos outros, né? E é triste saber, né? Até recente, estava conversando com uma irmã sobre um irmão recém-convertido que, infelizmente, a Irmandade não acolheu, né? Não se preocupou, não liga, não vai atrás, né? Isso só fica ainda com uma pessoa onde todos nós devemos, né, ser como o Gaio, né, o incentivo de Gaio de receber bem os irmãos, né? E é triste ver isso. Isso acaba às vezes afastando o irmão, né, da comunidade. O irmão inclusive ouve inclusive coisas, né? Pessoas que são recém-convertidas, que ainda estão no leite, né? Que deveria ser ajudado, ao contrário, às vezes faz comentários, algumas brincadeiras que acaba afastando, infelizmente. E aí ele diz: quando eu for, relatarei algumas coisas que ele tem feito, bem como as suas acusações maldosas contra nós, né? Olha, vamos ter um diálogo, né? E é interessante isso, para de fazer fofoca, né? Se a gente tem algo contra alguém ou se tem algo que está sendo feito de forma inadequada, a gente deve ir conversar com o irmão sim, né? Ah, precisamos ter esse tipo de diálogo com os irmãos, não podemos deixar isso acontecer, né? Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede os outros de ajudá-lo, ou seja, não ele só não deixa, mas tem a inveja que o outro faça. E quando o fazem, ele o expulsa da igreja, então parece que ele é o líder ali, né, ele tem o poder, né, como a igreja fosse dele, ou seja, totalmente errado, né, tem pessoas que têm essa atitude ainda, infelizmente. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus,
Quem faz o mal prova que não conhece a Deus, né? De novo, ele vai reforçar, trazendo um exemplo claro daquilo que ele já falou, né, anteriormente, e ressaltou e reforçou e falou constantemente sobre amar ao próximo. E ele fala: todos, incluindo a própria verdade, falam bem, né? Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio, né? E agora temos uma terceira pessoa. Nos dizemos o mesmo a respeito dele. Você sabe que falamos a verdade. Então, ninguém está aqui, né, contando história, mentira. Está falando sobre, né, comportamentos totalmente opostos, né, de Gaio, Diótrefes e o irmão Demétrio. E ele vai então concluir essa pequena carta dizendo: tenho muito mais a lhe dizer, né? Mas não quero fazê-lo, né, com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente, ou seja, a gente vai ter um papo aqui, né? Não vamos deixar isso passar, né? Aí ele fala: a paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, enviem as minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí, né? Então, se nós falarmos com aqueles que, elogiarmos aqueles que estão no caminho e advertirmos aqueles que estão tendo esse tipo de comportamento e conseguir ganhar essa pessoa, amém, né? Amém. Mas que esse tipo de comportamento, querendo ser o dono da igreja, inclusive, né, evitando que isso aconteça, né, de não ser uma boa pessoa que atenda, né, acolha bem o outro, isso João está aqui advertindo, né? Então, que nós possamos tomar lição disso, né, sobre o amor de Deus estar na nossa vida e nós amarmos, né, o outro e sabermos como, né, devemos realmente manter firme, olhar aqueles que não falam, né, no meio de Cristo, que são os anticristos, e que fique uma lição para sermos acolhedores, atentos, né, em amar o nosso próximo, né, os nossos irmãos, o nosso próximo, enfim, todos aqueles que passarem pela nossa vida, nosso caminho. Vamos então, terminando aqui, quero convidar você a nós orarmos e meditar nessas palavras do apóstolo amado João. Nosso querido Deus, maravilhoso Pai, Criador de todas as coisas, te agradecemos pelo apóstolo João, que pelo poder do teu Espírito Santo escreveu essas cartas né, há centenas e centenas de anos, né? E nós temos ela aqui em nossas mãos, preservadas, guardadas, Pai, intactas, para nós trazer a nós a nossa existência, o ensinamento do Senhor, a sua vontade, que ela possa permanecer em nossas vidas e que teu amor transborde e que possamos saber amar as pessoas incondicionalmente, esse amor ágape que o Senhor tem e conosco e teve através de Cristo Jesus, no grande sacrifício dado na cruz por nós, nos redimindo dos nossos erros, dos nossos pecados, pela tua graça. Que nós possamos receber essa graça e também dar essa graça a outras pessoas mediante o acolhimento, o amor, uns para com os outros. Não porque alguns merecem, outros não, porque também nós não merecemos e o Senhor provou que o Senhor nos ama não por mérito. E que nós possamos então sempre compreender isso e amar as pessoas de forma com razão, Pai, e não com emoção, porque a emoção nos leva em sentimentos e a caminhos de perdição. Por isso, nos ajude a termos essa compreensão de amar as pessoas e tomar a decisão de querer amá-las, Pai. Nos ajude nessa compreensão e nessa relação de ação, Pai. E não nos deixe cair nas tentações de, ao nos reunirmos com os irmãos, não ter atitude, Pai, digna e sermos exemplos como Gaio, Pai. Ajude-nos, Senhor, nesse caminho, nesse andar.
nos perdoe se nós falhamos nesse sentido e também em qualquer outro. Que a tua misericórdia se estenda à nossa vida. E que o Senhor nos dê, Pai, um dia maravilhoso, né? Uma noite, um descanso, nesse caso, nesse momento agora dessa leitura, e para aqueles que vão estar lendo em qualquer outro momento, que o Senhor derrame bênçãos na vida de cada um. Pai, no nome santo de teu Filho Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Obrigado então por você estar aqui acompanhando mais esse dia 308, e se você perdeu, né, chegou a hora de você acessar os cards aqui. Um te leva o dia 307, que foi o início da carta, né, da primeira carta de João, e o outro te leva à playlist desses 308 dias. Né, e você pode ler, reler e principalmente, né, da mesma forma que está sendo uma benção, por que não compartilhar, né? Você precisa, né? Deus convida você, a mim, a nós convidarmos outras pessoas. Então você pode compartilhar, convidar eles a estarem, né? Eles, elas, enfim, os seus amigos a virem estar lendo aqui conosco a palavra de Deus. Você que não se inscreveu aqui e está passando por aqui esse vídeo, se você quiser, pode se inscrever de forma gratuitamente, clicando na imagem. Você clica na minha imagem no meio, na bola redondinha. Você pode se inscrever gratuitamente e ative, né? Tem um sininho ali, você clica, abre, tem 3 opções, ative como todas. E assim você é notificado todas as vezes. Se você gostou desse vídeo, deixe então seu joinha, né? E faça seus comentários, suas perguntas, e eu mesmo interagir com você. Se Deus assim permitir, estaremos então iniciando um novo livro, né? A leitura 309, né? Nós vamos voltar, né, para o Velho Testamento e vamos ler as profecias, né, do profeta Daniel, né? E a gente vai ver o que? A gente vai ver encaixando, né, as profecias de Jeremias, o que aconteceu, e a gente vai ver o desdobrar, né, do reinado de Nabucodonosor e o que vai acontecendo daqui para frente, né? Então, convido você aí no dia 309 a nós iniciarmos, né, esses 12 capítulos, né, de Daniel. No dia 309 a gente vai iniciar, então, se Deus assim permitir. Deus te abençoe e nos vemos, então, no dia 309, se Ele assim permitir. Obrigado, Deus, que o Senhor permita que nós